Boa noite a todos. Se aí no fundo falhar a voz, você me dá um toque, tá? Por favor. Bom, se tem alguém pela primeira vez, eu acho que não tem, a Cléo já perguntou, eu sempre pergunto também. Mas vou fazer uma outra pergunta. Tem alguém que assistiu, está assistindo ou vai assistir essa série chamada The Chosen, que está passando? Já chegaram naquele diálogo maravilhoso de Jesus com Nicodemos? Já? Então, basicamente hoje, a gente se baseia para este capítulo naquela passagem do The Chosen, que todo mundo conhece. Ou seja, naquela passagem de Jesus conversando com Nicodemos. Esse The Chosen eu acho bem interessante porque coloca um Jesus bem perto da gente, né? Não é aquele Jesus alegre, bem-humorado, esportista, né? Vai brincar lá no lago com joga futebol não, aquele futebol americano parecido, né? Mas as mensagens de Jesus são muito bem colocadas. Eu acho os diálogos foram muito bem tratados. Então, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Basicamente, Kardec fala nesse capítulo sobre reencarnação. E é importante que a gente saiba que reencarnação não é uma invenção do Espiritismo, não é uma invenção do Kardec, não é uma criação de alguma outra doutrina ou religião que veio depois de Jesus. Muito pelo contrário, a reencarnação é uma lei natural. É uma coisa que existe. Já se falava há mais de 800 mil anos antes de Jesus sobre isso. E a gente tem algumas passagens do Velho Testamento que, só por curiosidade, eu trouxe... Obrigado. Eu trouxe algumas aqui. No Velho Testamento, algumas citações que fazem com que a gente possa imaginar aquilo que normalmente, acho que todo mundo fala aqui. Nós não somos do berço ao túmulo. Nós somos espíritos eternos, né, com tudo aquilo que Deus nos ofereceu e nos deu e com chances enormes de melhoria, de criar esse reino de Deus que a gente vai falar mais tarde, dentro da gente, né, e de seguir os ensinamentos que o Evangelho nos dá. Então, não somos do berço ao túmulo. Então, quando a gente abre, por exemplo, Êxodos, no capítulo 20, Opa! Ô, livrinho difícil esse. Cinco e 6. Tá aqui. Tá tão pequenininho, eu estou sem óculos, mas vamos lá. Então, no Êxodo, capítulo 20, no versículo 5 e 6, Deus diz o seguinte: não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhes prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, castigo a culpa dos pais e dos filhos até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam. Mas uso de misericórdia por 1000 gerações para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, quando ele cita, e tem outras passagens que ele cita, 7ª geração, demorou 7 gerações para punir, né, Caim, demorou mais não sei quantas gerações para Abraão, enfim, tem várias citações em Gênesis, onde ele lembra que nós não somos do berço ao túmulo e que todas as culpas, ele diz isso para Abraão, né, você vai poder voltar
e vai poder então acertar suas diferenças com aqueles que são seus inimigos hoje. Então, reencarnação não é alguma coisa que o Espiritismo é que trouxe, o Espiritismo foi que criou, isso é uma invenção nossa. Não, não é. Tá? Agora, Jesus veio com muita sensibilidade e com muita firmeza, e aí ele coloca e traz conceitos da reencarnação que são tratados nesse capítulo por Kardec. Então a gente vai... Existem alguns pontos que precisam ser tratados com certo cuidado, porque quando a gente fala em reencarnação, eu sei que para muitos dos espíritas, inclusive, a gente... Você acredita? Acredito. É reencarnacionista? Sou. Mas será que a gente age como reencarnacionista? Será que quando eu olho para o meu filho, para a minha neta, eu estou vendo um espírito que provavelmente seja até mais evoluído do que eu, que está voltando e que eu tenho o compromisso de dar continuidade, de auxiliá-lo? Será que nas minhas atitudes diárias eu procuro fazer as mudanças necessárias na minha reforma íntima para poder atravessar esta encarnação que nós estamos agora, né? E sair dela um pouquinho melhor? Será que eu acredito na vida futura? Ou será que para mim está a mesma coisa que está para quase todo mundo? O mundo está perdido, nós estamos no final, não tem mais jeito, é só violência, é só falta de fraternidade, é só guerra, ninguém respeita ninguém, radicalismo. Será que é só isso? Ou será que não? Espera aí. Tem uma vida futura. Afinal das contas, Deus não está perdido nesse universo imenso dele. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Muito bem. E a Terra está em boas mãos, porque o nosso governador é Jesus. Então, a gente tem que entender que tudo o que nós estamos passando faz parte de um processo, de um mecanismo, de uma engenharia, vamos dizer assim, que já está programada há muitos séculos. Muitos. Então não existe novidade. E se nós estamos passando por esse momento, um momento difícil, um momento complicado, é porque nós criamos este momento. Porque nós, com a ideia de ver o reino de Deus, nascemos de novo, renascemos. Mas quando a gente nasce e renasce, a gente traz toda a carga de coisas boas, como as cargas de coisa ruim. Não é? Então, nesse capítulo, Kardec trata de algumas coisas que a gente vai se deter para poder esclarecer alguns pontos, né? Primeiro, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Como assim? Então, a reencarnação fortalece os laços de família por quê? Porque nós vamos nos encontrar novamente. Por isso que nós temos, geralmente isso acontece, né? Eu tenho 2 filhos, mas um completamente diferente do outro. Não, esse não é meu filho, não é possível. Não sei quem que ele puxou. Será que nós estamos olhando com esse olhar que tem um pouco de conhecimento da doutrina, um pouco de conhecimento de que a reencarnação é necessária para que a gente possa ir acertando as nossas diferenças? E tudo começa dentro da família, que é a nossa principal oficina. É a nossa principal oficina. É com a esposa, é com os filhos, é com os sobrinhos, irmãos. Essa convivência é difícil. Exige de nós muito desprendimento, muita responsabilidade e muita coragem. Porque eu sei que é difícil, às vezes, você cuidar de 2 filhos, por exemplo, completamente diferentes. E geralmente um é todo certinho, o outro é todo tortinho, né? É todo... E aí, basicamente, não tem como a gente não ter
Ah, não, mas eu não tenho preferência, eu amo os dois igualzinho. Pode ser, eu não duvido disso, claro que a gente ama. Mas existem algumas preferências que são naturais. É claro que eu prefiro conviver com alguém que não me dá problema, dor de cabeça, do que conviver com alguém que me dá dor de cabeça 24 horas por dia. Mas quando eu olho o problema, quando eu olho um espírito que está sob minha responsabilidade, e aí eu me lembro dos ensinamentos, da doutrina, me lembro da reencarnação, me lembro da oportunidade, aí eu paro para pensar. Ele não está aqui à toa. Ou eu tenho um compromisso com ele, ou ele tem comigo, ou é uma tarefa que me foi dada e eu tenho condição de cumprir. E aí a gente vai mudando o nosso comportamento e vai fazendo dos nossos problemas escadas para que a gente possa atingir sempre um grau acima desse que nós estamos. Agora, se nós fôssemos do berço ao túmulo, como é que fica? Nasci, cresci, casei, 2 filhos, morri, foi embora. E esses laços de família? Se alguém assistiu aqui, por exemplo, o filme do André Luiz, né? O primeiro, que ele encontra com a mãe, depois ele vai conversar sobre o pai, os irmãos, as amantes do pai. Por quê? Porque todo mundo volta. E outra coisa, aliás, nessa passagem do André Luiz é interessante, porque o André Luiz ele pergunta para a mãe, e o papai? Né? Seu pai está lá no umbral ainda, já está lá há quantos anos e tal, mas está lá. Mas eu ainda vou conseguir trazê-lo para cá. Né? Mas e as 2 amantes? Estão lá com ele. As 2 amantes estão lá. Puxa, mamãe, mas até quando vai ficar isso? Como é que a gente vai resolver? Você falou, não se preocupe, que eu já estou resolvendo. Porque a mãe da André Luiz já estava num estágio um pouco acima, né, do estágio que estava André. E ela diz para ele o seguinte, eu vou reencarnar, seu pai vai reencarnar também, nós vamos nos casar novamente. E aí a gente vai começar a reparar tudo aquilo que não deu certo. Tá? Aí o André pergunta, pô, e as 2 amantes? Elas vão ser nossas filhas. Então, olha como é que funciona essa engenharia. É claro que se talvez tivesse tudo encarnado, tivesse tomado essa decisão, talvez não fosse essa, né? Vou pegar 2 amantes do meu marido, trazer como filha mesmo, brincadeira, né? Mas é para isso que existe a reencarnação. Para que a gente apare essas arestas, porque no fundo, somos todos irmãos e todos da mesma família. Não estamos reunidos aqui por acaso. A minha família não caiu do céu, a cegonha não tinha onde deixar e deixou lá em casa 2 filhos. A de ninguém aqui. Isso tudo é programado, isso tudo é pedido e às vezes por nós mesmos. Na maioria das vezes por nós mesmos. Eu preciso acertar essa diferença. Por isso que a gente costuma dizer, tem ódio por alguém, tem situações mal resolvidas com algum amigo ou inimigo, vai lá e resolve rapidinho, porque senão nós estamos marcando encontro para a próxima encarnação. Não adianta querer fugir. Não vou perdoar, não quero saber, quero que morra. Tudo bem, não tem problema nenhum, na próxima vai de novo. Vem como irmão, vem como esposa, vem como irmão gêmeo, divide cama, divide escova de dente. Uma hora vai se acertar, não é? Porque esse é o caminho. Para isso que nós estamos aqui, não é? Então, a reencarnação fortalece esses laços de família. Agora, se não existisse a reencarnação, acabou, morreu, vai embora, pronto, fim de papo. E como é que a gente justifica uma criança de 13 anos, 12 anos, que entra armada numa escola, mata 5, 6 e dá um tiro na cabeça? E não é uma só. Como é que a gente justifica um exército de meninos de 16 a 18, 19 anos que saem matando abertamente? Então são espíritos que estão reencarnando neste momento, porque este é o momento dessas reencarnações, independente do que é, do que não é, para tentar também se melhorar. Outra coisa
que trata nesse capítulo, que a gente vai ver com muito cuidado, primeiro, o limite da encarnação e depois a necessidade da reencarnação. Existe limite? E por que eu reencarno? Tem necessidade de reencarnar? A gente vai olhar isso também. Mas Kardec começa com uma passagem de Mateus dizendo o seguinte: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E os discípulos então respondem: dizem alguns que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias, ou qualquer outro profeta. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro imediatamente toma a palavra e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E replica Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, quando os apóstolos dizem, uns falam que você é João Batista, outro que é Jeremias, outro que é algum profeta, falam isso com tanta naturalidade, evidentemente que João Batista não podia ser, porque João Batista foi contemporâneo de Jesus. Mas depois que João Batista desencarnou, muita gente falava mesmo. Né? Muita gente falava. Então Jesus diz, não, eu não sou nada, eu não sou a reencarnação de ninguém. Porque se o planeta tem 9 bilhões de anos, eu tenho 9 bilhões de anos, que foi quando eu comecei. Passou por tudo isso que nós estamos passando. Mas num contexto que já nem existe mais. As galáxias que Jesus passou por esse processo não existem mais, segundo Emmanuel. Mas passou por todo esse caminho que nós fizemos. Um espírito puríssimo, avançadíssimo. Né? Um espírito crístico, como a gente fala. Agora, Filho de Deus vivo. Então ele é o Filho de Deus vivo. Então ele não precisa mais de nada, não precisa mais reencarnar para melhorar, nada disso. Isso para Jesus Cristo, para Cristo, para Espírito Cristo, Cristo já não existe mais, não há necessidade. Depois tem uma outra passagem, após uma transfiguração no Monte Tabor, que eles perguntam: Mestre, por que diz os escribas ser preciso que antes volte Elias? E aí Jesus responde: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouver. E assim farão com o Filho do Homem. E aí os seus discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. João Batista, sim, reencarnação de Elias. Por isso que Jesus diz, Elias já veio, ninguém entendeu nada. Né? João Batista foi assassinado, cabecinha cortada, a pedido de Salomé, por Herodes. Né? E Jesus continuou o trabalho dele. Mas Jesus já dizia aqui o seguinte: e assim farão sofrer o Filho do Homem, porque ele também já sabia por tudo que ele ia passar, evidentemente. Né? Então, quando a gente fala em reencarnação, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, aí a gente vai cair, para a gente poder ter mesmo uma noção, na famosa conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu altivo, membro do Sinédrio, estudioso, muito respeitado pela sua inteligência, pela sua postura, mas que começou a ter conhecimento dos fatos de Jesus e ele começa a ficar impressionado com aquilo. Então ele começa de longe, não a seguir Jesus, mas procura estar onde Jesus estava, para ver as coisas acontecerem. E isso impressiona muito. Só que ele era uma pessoa que não podia ir durante o dia, marcar uma reuniãozinha com Jesus, sentar e ficar perguntando as coisas. Porque senão o Sinédrio ia dizer, opa, peraí, né, qual é a sua? Está com ele ou está com a gente? Porque Jesus já incomodava e muito o Sinédrio, com as suas colocações, com a firmeza, com a sua afirmação em cima das leis do Torá, das leis dos hebreus.
Então, dente por dente, olho por olho, dente por dente, não. Isso não existe mais. Agora, existe a justiça divina. E aí, de novo, a gente fala em reencarnação. Então, o que eu tenho para resolver, eu posso resolver em quantas encarnações eu precisar. Porque a misericórdia do Pai é imensa. Ele me perdoa todos os dias e me dá chances todas as vezes que eu preciso para voltar e refazer aquilo que provavelmente eu não tenha feito direito. Então, Nicodemos procura Jesus numa noite, senta-se com Jesus, quem viu lembra-se mais ou menos do diálogo, mas o diálogo basicamente é esse. Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Ou seja, ele já reconhecia em Jesus o Filho de Deus. Ele já trazia com ele essa certeza. Ele reconhece que ninguém faria o que Jesus faz se não tivesse o suporte de Deus. Não é? Essa é a grande verdade. E Jesus então lhe diz: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, o que acontece com Nicodemos? Segundo o livro Boa Nova, Humberto de Campos descreve essa passagem de maneira lindíssima, por sinal, um diálogo completo, como foi feito, né? O espírito de Humberto de Campos. Então ele diz o seguinte: Nicodemos coçou a cabeça, olhou para Jesus, como quem diz, não entendi. Como nascer de novo? E aí ele fala: como nascer de novo um homem já velho pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus abre um leve sorriso e diz para ele: na verdade, digo-te, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, isso aqui, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu já tenha dito que é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então a receita está dada aí. E Nicodemos então diz: como pode isso fazer-se? E Jesus diz: és mestre Israel e ignora essas coisas? Exatamente porque ele já devia saber, primeiro, do que está escrito na Bíblia. Segundo, que os hebreus tinham na sua Torá, eles tinham a reencarnação. Tratavam com outro nome, tratavam muitas vezes como ressurreição, mas eles tinham esses conceitos. Aí Nicodemos estava com o recipiente dele para receber ensinamento muito pequeno. Então Jesus diz: você é mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando falo das coisas da terra, como é que eu vou fazer para falar das coisas espirituais para você? Então Jesus é muito claro aqui quando ele diz: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Porque o espírito é um só. Esse aqui troca. Por isso é que Elias, a situação de Elias e João Batista é diferente da situação de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado. Existe lá uma explicação para isso, não é o caso agora. Mas Lázaro ressuscitou, ou seja, o mesmo corpo voltou com o mesmo espírito. Agora Elias não. Elias passou, fez tudo o que tinha que fazer e foi embora. Volta depois como João Batista. O espírito de Elias traz todo o conhecimento que tinha e vem anunciar a chegada de Jesus. Mas vem em outro corpo, em outra família, com outras
visões, embora traga tudo isso. Então esse era João Batista. Certo? Então quando a gente fala, pessoal, Kardec foi a reencarnação desse, Emmanuel daquele, é o espírito em evolução que vem prestando cada vez um trabalho melhor do que já prestava anteriormente. O caso do Chico, Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, Buda, Gandhi. Lembrando sempre o seguinte, não é só espírita que é bom. E não precisa ser espírita para ser bom. Muito pelo contrário. Eu gosto sempre de lembrar isso. Porque a gente fala muito em espiritismo porque a gente é espírita e está trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o próprio Evangelho diz, esse livro foi feito para todos. E quando Kardec fazia as reuniões na França, ele recebia pastores, recebia bispos, recebia gente de todas as religiões e tratava-os como espíritas naquele momento. E eles deram contribuições valiosíssimas para a obra de Kardec. Valiosíssimas. Então, lembrando sempre o seguinte, não estamos colocando aqui que só vai encontrar o reino de Deus e nascer de novo o espírita, que o resto não tem chance. Muito pelo contrário. Porque esse nascer de novo são as encarnações que a gente recebe, porque nós estamos nascendo do espírito e nós estamos nascendo da água e da carne. Então, como ele diz aqui, como pode o homem pode entrar de novo no ventre de sua mãe? Não. Se o homem não renascer da água e do espírito. Por que da água? Primeiro porque a água já na criação em Gênesis era a primeira coisa que Deus começou a movimentar para poder fazer a criação total. Então é ali que tudo se inicia. Segundo, porque quando você nasce da água, quando você está no ventre da sua mãe, são 9 meses convivendo com o líquido amniótico, com água. E aí você então nasce da água. Agora o seu espírito é colocado, é trazido, se encaixa nesse novo corpo. Então o que vem do espírito é espírito, o que vem da água é água. O que vem da carne é carne. Então isso aqui troca, o resto não. Então eu preciso passar por esse processo para poder continuar a minha tarefa. Então o Zé Eduardo de hoje, brasileiro, branco, já foi provavelmente japonês, russo, africano, escravo, rico, pobre, matador, assassino, padre, bispo. Nós não temos a menor noção do que nós já fomos. Mas, pelas nossas tendências, nós podemos imaginar. Pelas nossas tendências, nós podemos imaginar. Na escola de paz, um mês atrás, mais ou menos, uma senhora perguntou: como é que eu faço para fazer uma regressão? Eu gostaria muito de saber quem eu já fui. E aí nós explicamos para ela. Não é uma coisa muito fácil, é uma coisa perigosa, tem que saber fazer, tem que ter uma coisa muito séria. Mas se ela quiser ter uma ideia, é só ela olhar para as tendências dela. Passou um pouquinho, ela deu uma risadinha e falou: não, é melhor deixar como está, que eu não quero saber mais. Porque quando a gente olha das coisas que a gente gosta, das coisas que nos atraem, das coisas que a gente tem vontade de fazer, mas não faz, mesmo que elas sejam erradas ou certas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos despertando as nossas tendências, os nossos desejos ocultos. E aí dá para a gente ter uma ideia. Então, quando a gente diz, eu parei de falar faz tempo, mas quando a gente fala, já tirei pedra na cruz, deve ter atirado mesmo. Porque nós não temos ideia daquilo que nós já fizemos, por tudo que nós já passamos. São séculos e séculos e séculos, reencarnações, 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 e nós temos muito pela frente ainda. Então, essa ideia, essa passagem de Nicodemos, ela é muito importante exatamente por causa disso. Nicodemos vai procurar para saber como é que faz para estar no reino de Deus, desse Deus que Jesus estava trazendo, esse reino que Jesus estava trazendo, e Jesus diz para ele, tem que nascer de novo. E nascer quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Agora, a gente sempre procura trazer dessas imagens do Evangelho alguma coisa para o nosso dia a dia.
E Nicodemos deixa um ensinamento extremamente importante e muito bonito para nós. Porque o mais bonito da história de Nicodemos vem depois. Porque Nicodemos reencontra Jesus. Porque quando Jesus está lá na cruz e duas pessoas vão descer Jesus da cruz, uma é José de Arimateia e a outra quem é? Nicodemos. Então a lição de Nicodemos valeu, porque ele se converteu totalmente. O mesmo Nicodemos, membro do Sinédrio, altivo, que foi à noite, às escuras, se encontrar com Jesus, agora estava lá de dia na frente dos romanos e como fariseu tocando um corpo morto. Que fariseu não podia, não tocava, tinha um cuidado danado para mexer com o morto. E ele estava lá com José de Arimateia recolhendo Jesus e levando. Então o mais bonito dessa história é exatamente isso. A lição foi entendida por Nicodemos. Nicodemos então entendeu isso. E aí passou a ser mais um dos integrantes da pleiade de espíritos que ajudaram muito e continuam ajudando o desenvolvimento do cristianismo e o desenvolvimento dos ensinamentos de Jesus. Não é? Aí a gente vai lembrando de novo a questão da família, né? Kardec coloca aqui com muita clareza: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Porque é a chance que a gente tem. E às vezes você tem dificuldade com um familiar, mas tem um outro que está ali para fazer o que a gente chama de meio de campo. Às vezes um neto. A gente já com a idade avançada, os filhos já crescidos, mas ainda aquelas arestas que incomodam a gente na relação familiar. De repente vem um neto, uma neta, que com 8, 9 anos de idade começa a mostrar para a gente coisas que nós não tínhamos percebido a vida toda. E a gente passa a executar um pouquinho mais esse amor que Jesus trouxe. O amor desprendido de qualquer interesse. Então eu não amo o meu filho porque ele é meu filho. Eu amo o meu filho porque ele é meu irmão. Eu amo o meu filho porque foi assim que Jesus me ensinou. Agora eu amo o meu filho, eu amo o filho dele. Esse é o momento mais difícil. Por isso que, para encontrar o reino de Deus, tem que nascer de novo. Porque através de várias reencarnações, a gente vai aprendendo isso. A gente vai aprendendo isso. E nesta encarnação, como em qualquer outra que nós já estivemos e vamos estar, este reino de Deus é o reino que nós vamos construir também dentro de nós. Mas como é que eu vou construir um reino de Deus dentro de nós? Primeiro, somos chamas divinas. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Jesus disse, não sou eu que estou dizendo, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Tanto que quando os apóstolos saem em dupla para iniciar o trabalho, quando eles fazem a primeira cura, um olha para o outro, como quem dizia agora. Eles não tinham ainda aquela fé firme de que poderiam fazer isso, mas começaram a fazer. E somos todos inebriados, encharcados de Deus. Essa é a grande verdade. Por isso que Deus diz, quando você quiser orar, vá no íntimo do seu quarto, porque o íntimo do seu quarto é o seu coração. Então eu não preciso me trancar no quarto, no banheiro, não. Eu posso ficar no lugar que eu estou, fechar os olhos e fazer a minha conexão com Deus, porque Ele está aqui dentro, eu não preciso ficar procurando. Eu não preciso ficar olhando para uma imagem dele lá na cruz, todo estatelado lá, para poder rezar. Eu dizia muito isso para minha mãe, depois ela, com a dificuldade de andar, mas ela, não, eu vou dar um pulo lá na igreja que eu vou rezar. Mãe, não precisa ir lá, reza aqui. Não, tem que olhar lá, tem que rezar lá. Tudo bem.
Mas nós não precisamos fazer isso, porque a nossa conexão com o Pai é diária. Porque Ele nos perdoa diariamente, a cada minuto. Ele nos traz a intuição para que a gente faça isso ou aquilo. Ele nos permite a melhor ou a pior. A justiça dele é que nos conduz nessa nossa caminhada. Essa é a justiça divina. Deus é justo. Por isso é que a gente diz que nada com relação à reencarnação é castigo. Ah, mas como que não é castigo se nós estamos vivendo no planeta de provas e expiações? Exatamente, provas e expiações. E a grande chance de nós que fomos espíritos mais atrasados ainda, de começar a nossa recuperação. Porque agora nós estamos passando para a regeneração. Aí nós vamos descansar um pouco. Aí já não vai haver tudo isso que está havendo. É um outro planeta. Porque o planeta evolui e nós também. Só que está tendo uma diferença. O planeta vai evoluindo, vai evoluindo. A tecnologia vai evoluindo, a medicina vai evoluindo, tudo vai evoluindo. O mundo que nós temos hoje, nós não tínhamos há 20 anos atrás. Aliás, não tínhamos há 10 anos atrás. Para mim, que já estou com a idade mais avançada, há 45 anos, há 50 anos atrás, eu nem imaginava. Quando eu comecei a trabalhar com computador na década de 70 na Embraer, que era um computador do tamanho dessa parede aqui, eu não imaginava que eu ia ter um aparelhinho desse aqui e com ele eu ia falar no mundo inteiro, ver com quem eu estou falando, sem nenhum problema. Eu não imaginava que com um aparelhinho desse aqui, um médico pode fazer uma cirurgia para alguém que está lá no outro lado do mundo. Então tudo isso nos foi oferecido. Agora e nós? E a parte moral? O que é que nós conseguimos melhorar? Nós continuamos matando, falando mal, mentindo, roubando, enganando. Então essa diferença tem que ser acertada. Por isso é que nós temos que ver o reino de Deus e para isso nós temos que nascer de novo. Porque eu preciso construir um reino de Deus dentro do meu coração, dentro de mim. E como é que eu vou construir? Trabalhando o meu orgulho, trabalhando a minha vaidade, trabalhando o meu egoísmo, procurando ser uma pessoa melhor a cada dia, frequentando uma casa de oração, no nosso caso aqui uma casa espírita, frequentando os cursos que a casa possa oferecer, sendo acolhido pela casa que eu escolhi, porque a função da casa espírita é acolher. Nós não temos intenção de ficar convertendo ninguém. Muito pelo contrário. Aliás, nós não temos a intenção de ficar convencendo ninguém a ser espírita. Vamos trocar as palavras. Não precisa ter fila aqui fora de 1.000, 2.000 pessoas para entrar aqui, para ganhar um passe. De jeito nenhum. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é passar esse pouco conhecimento que a gente tem para que nós possamos viver melhor. Para que nós possamos olhar as nossas dificuldades não como castigo, mas como oportunidade. Por isso que Paulo dizia. Paulo sempre falava o seguinte, ele agradecia as dificuldades, as dores e as provas, porque ele sabia que era através dela que ele se tornava pessoas melhores. Então Paulo sempre deixou isso muito claro. Vamos agradecer as nossas provas. Eu tenho filho difícil, eu tenho um parente na cama lá em casa há 3, 4 anos, eu estou desempregado, eu nunca me dei bem com o tratamento com o dinheiro, com a parte financeira, eu sou muito irritadiço, a minha família está desmoronando, como a gente fala. Para e procura entender o que está acontecendo. Primeiro, não é castigo. Segundo, é alguma coisa que eu posso resolver com serenidade e equilíbrio. Mas para isso, volto na frase, eu tenho que nascer de novo. Por isso que a gente faz curso de aprendiz de evangelho, curso de médios, para poder entender essa mecânica toda que acontece. Para poder entender por que a vida às vezes parece ser cruel conosco. Mas não é. Mas não é. É claro que a gente sempre pensa no melhor, para os filhos, para a esposa, para a família. Eu sempre quero o melhor.
Quero o carro do ano, quero uma casa bonita, 2, 3, apartamento na praia, apartamento na montanha. É o que eu quero. Mas se eu não puder ter, isso não vai mudar a minha caminhada. Até porque eu não vou prestar conta disso. Eu vou prestar conta daquilo que eu trago de bom, das mudanças que eu consegui para ser um espírito melhor. Me lembro do Padre Fábio que dizia, né? O maior medo dele era ir lá para o juízo final. Ele ia levar um monte de sacola, de pasta, ia botar todos os CDs que ele gravou, todos os DVDs das palestras dele, todos os livros que ele escreveu. E aí, Deus ia dizer para ele, esquece tudo isso aqui. Queria saber o que você fez, nem que seja um pouquinho assim só, parecido com Jesus. Então a mesma coisa vai acontecer conosco. O que vai contar para nós é o bem que a gente faz. É o amor que a gente coloca para fora. É o bom dia no elevador de manhã. É o respeito ao guarda de trânsito. É o respeito à fila que eu vou enfrentar quando for buscar filho na escola. É respeito na devolução do troco errado para o caixa. É respeito com o próximo em não ficar julgando e maldizendo. Essa é a mudança que a gente precisa fazer. Esse é o amor que Jesus trouxe. Jesus nunca, não me lembro dele ter uma camiseta escrito católico, espírita, evangélico, hinduísta, nunca. E Jesus disse 2 vezes a palavra amor no Evangelho. Amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Depois ele não citou mais a palavra amor. Ele só exemplificou. Tocando os doentes, conversando com os pobres, com os ricos, com os doutores da lei, com os bandidos, com os assassinos, com as prostitutas. Foi um ensinamento que Jesus deixou para nós. A simplicidade. A simplicidade, mas principalmente o respeito pelo próximo. Se eu quero ter respeito, eu preciso respeitar o próximo. Por isso que faça ao próximo aquilo que você quer que faça para você mesmo. Porque que a gente vai chegar a isso, não tenha dúvida, nós vamos chegar assim. Eu não tenho dúvida nenhuma mais. Porque quando a gente demora para entender certas coisas, Deus dá um empurrãozinho. Deus faz Ele nos acerta. Só para a gente entender, eu vou contar uma passagem minha, pessoal. Eu gosto muito de contar das coisas que eu passo, porque são coisas que todo mundo passa, né? Eu tenho meu filho mais novo, acho que eu já disse aqui outras vezes, é dependente químico, tem 44 anos, 2 filhas, e as netas praticamente a gente é que conduz. Mas eu tive toda a vivência, em 33 anos de dependência química com ele, eu tive toda a vivência difícil de um pai que tem um problema desse. Depois eu descobri que a minha dificuldade era pequena perto das outras que eu via. Visitei presídio durante 5 anos, que ele ficou preso. Levei para o hospital quase que morrendo nos meus braços com uma overdose e acabou saindo. Fui buscar dentro de boca, fui buscar jogado na rua. Enfim, tudo aquilo que envolve esse mundo, eu passei com ele. E foi para mim uma universidade. Foi a maneira que Deus encontrou de dizer para mim o seguinte: baixa a tua bola. Seja mais humilde. Não seja tão egoísta. Não seja tão orgulhoso. E é por isso que, com a maior naturalidade, já há algum tempo, eu falo dessa história, porque é uma história que muita gente passa por isso e eu sei da dificuldade que é. Então, eu passava pela rua, às vezes procurando por ele, ou mesmo não procurando por ele, mas eu via os dependentes químicos, às vezes, jogados no chão, sujo, imundo, dormindo em cima
de saco de lixo. E eu passava, olhava e ainda pensava às vezes, nossa, ainda bem que meu filho não chegou nesse ponto. Mas eu ignorava, de certa forma, aquilo que eu estava vendo. Depois eu comecei, através da doutrina, a aprender que eu precisava pelo menos fazer uma boa vibração. Então, às vezes eu passava, via, fazia uma vibraçãozinha, fazia uma oraçãozinha rápida. Mas eu ainda não tinha, por eles, esse amor que Jesus ensinou e que dizia para mim todos os dias: não é só seu filho que precisa de acolhimento e de carinho. Mas eu não escutava essa voz. Eu queria solucionar o problema do meu filho. Até que um dia, ele precisou ser internado, estava na rua fazia 5 dias. E onde você está? Ah, estou em tal lugar. Eu falei, bom, eu estava sem carro nesse dia, eu falei, eu vou acordar o seu tio, vou emprestar o carro dele, 5 horas da manhã eu passo te pegar aí. Ah, eu estou aqui no fórum velho, embaixo de uma marquise aqui. Eu falei, tá bom, eu passo aí às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu passei, não vi ninguém, estacionei o carro, desci e vi um jovem imundo, mal cheiroso, sujo, deitado, praticamente desmaiado, dormindo com a cabeça em cima de uma lata de tinta. E quando eu vi aquilo, eu entendi o recado. Então, se eu nunca tinha visto, se eu achava que o meu filho nunca tinha chegado a esse ponto, ele tinha chegado. E dali para frente eu comecei a mudar o meu entendimento e o meu comportamento com aqueles que eu encontro nessas condições. Porque eles também têm paz, eles também sofrem. E eu não estou passando por tudo isso, não fiquei 33 anos cuidando de um dependente químico, que não sei quantos anos mais eu vou ter que cuidar, para guardar isso só para mim e para ele. Então, nascer de novo é a gente tentar fazer essas mudanças, que é muito difícil. Eu já não consigo cuidar do meu, como é que eu vou cuidar do outro? Mas eu posso orar, eu posso indicar, eu posso ajudar, eu posso confortar a família, porque afinal das contas eu tenho um pouquinho de conhecimento dessa doutrina consoladora. Porque se não fosse essa doutrina consoladora, talvez eu não tivesse chegado com tanto equilíbrio depois de tudo que nós já passamos com ele. Família continua unida, nunca houve problema. Então, quando a gente se esforça para nascer de novo, Jesus, Deus, nunca nos deixa sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre vamos ser reconhecidos e vamos ser ajudados. Por isso que, na instrução dos Espíritos, vem a pergunta, limite da encarnação. Qual é o limite da encarnação? Não tem limites. A bondade de Deus nos dá quantas vezes nós precisarmos voltar, para que a gente volte e tente melhorar. Ou neste planeta de provas e expiações, ou no planeta de regeneração, ou no planeta mais inferior ainda, para trabalhar ou para ajudar. Tudo vai depender do nosso nível evolutivo. Por isso que nós precisamos aprender a aproveitar o dia a dia que nos é oferecido. O desemprego, a falta de dinheiro, a desavença em casa, tudo isso são coisas que a gente precisa aprender a trabalhar. Porque quando eu reclamo de tudo isso, eu caminho para a depressão, eu caminho para a tristeza, eu caminho para o desequilíbrio. E o caminho disso, o final disso é suicídio. Mas se eu confio de que existe uma vida futura e que eu estou passando por aquilo porque eu preciso acertar essa aresta, fica mais fácil. O Espiritismo não tira a dor. Se alguém procurou o Espiritismo para tirar a dor, esquece. A dor vai continuar.
Mas o consolo que o Espiritismo nos dá, através das suas explicações, a transparência, dos ensinamentos, da clareza de entendimento de frases como essa de Jesus: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando a gente começa a entender que esse nascer de novo é a base da reencarnação, é nascer de novo construindo um reino de Deus dentro de nós, aí fica mais fácil enfrentar as dificuldades. E quando você enfrenta a dificuldade com equilíbrio, com a certeza de que tudo tem um sentido, aí você começa a achar as soluções, você começa a achar os caminhos que nos são oferecidos. Então, qual o limite da encarnação? A encarnação carece de limites precisamente traçados se detivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito. Ou seja, se eu só estou pensando nisso, tá bom, aí berço, túmulo, acabou, morreu, fim de papo. Mas não, você vai reencarnar quantas vezes forem necessárias para você se tornar um espírito melhor do que você já é. Se considerar do ponto de vista material a encarnação tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então nós estamos aqui fazendo o quê? Melhorando, mudando, nos tornando pessoas melhores, amando mais, só isso. Amo o meu inimigo, amo o meu amigo, amo a minha família, amo. Claro que a gente não consegue ainda dar o mesmo amor para todo mundo. Mas essa tentativa, dedicando orações, dedicando vibrações, tendo a sensibilidade de aceitar a dor do outro. Olha que maravilha, não é à toa que nós estamos nesse país, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Olha que maravilha esse fato, por exemplo, que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Onde o país inteiro se mexe, ora, reza e sofre com tudo que está acontecendo lá. E, só para a gente encerrar, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Eu acho que eu nem preciso responder. Evidente que não é castigo. Depois de tudo que nós falamos, a reencarnação é um presente. É aquele filho nosso que repete de ano, chega em casa, pede desculpa, fui vagabundo, não estudei, repeti, e agora? Você diz, vamos lá, vamos fazer a matrícula de novo, o ano que você perdeu, vai fazer de novo. É isso que o Pai faz conosco. É isso que Ele faz conosco. Então, que a gente possa pensar um pouquinho mais no nosso dia a dia, principalmente durante as dores, durante os problemas que a gente tem, que nós estamos construindo um reino de Deus dentro de nós. E que todas as nossas dificuldades vão estar sempre amparadas pela justiça de Deus, pelo amor de Deus e por todos aqueles que nos amam e que nós também amamos. Obrigado. Nós vamos fazer uma oração para encerrar.